E aí, pessoal, tudo bom? Guilherme Augusto aqui. Vamos continuar falando das taquiarritmia. Vamos para a nossa parte 2 da taquiarritmia. Primeiro vídeo anterior, se você não assistiu, a gente acabou falando por taquiarritmias supraventriculares. Agora chegou o momento da gente comentar quem? As ventriculares. Guilherme, eu não lembro, eu assisti o vídeo, mas eu não lembro. Ah, Guilherme, eu não assisti o vídeo. Se você não assistiu o vídeo, volta lá, assiste e vem pra cá. Guilherme, assisti não lembro. Vamos lá. Tem que fazer aquele mexendo, né? Pra você ir assistir o vídeo anterior. Mas o que acontece? Taquicardia, frequência acima de 100, né? Beleza? A gente já comentou sobre isso. Taquicardia eu divido elas em supraventriculares e ventriculares. O que vai diferenciar isso? Opa, supraventriculares acima do feixe de His, pegando nó átrio ventricular e todos os nós, ou e todo o átrio, tá? Ventriculares é o que a gente vai ver agora, do feixe de His para baixo, pegando propriamente os ventrículos. O que tem de especial aqui pra gente? Geralmente, taque supraventricular possui quem? O QRS estreito. Ou seja, eu não vou ter alteração lá no meu QRS, porque o problema não está no QRS. Lembrando, QRS é despolarização ventricular, né, galera? Já quando eu tenho problema no ventrículo, eu vou enxergar esse problema no ventrículo por meio de quem? Do meu QRS. Então, taquicardias ventriculares, normalmente o meu QRS ele é largo. E aí, só por curiosidade, né, porque normalmente é nítido, normalmente a gente bate o olho e a gente vê, isso aqui tá largo. A gente bate o olho e fala, tá largo. Mas sendo maior do que 120 milissegundos ou, dependendo da literatura, 110 milissegundos. Mais de que 3 quadradinhos normalmente, tá bom? Beleza? Então vamos ver essas taquicardias ventriculares. Existem algumas, tá? Existem, por exemplo, as extrasístoles ventriculares que nós já comentamos, né? No vídeo de extrasístoles. Tem as taquicardias ventriculares que nós vamos falar hoje. Flutter ventricular, não vou comentar, é extremamente raro, então vamos deixar para um outro momento, quem sabe. E a fibrilação ventricular, que inclusive fibrilação de ventricular é ritmo de parada, né? Guilherme, taquicardia ventricular é ritmo de parada? Se estiver sem pulso, é. Taquicardia ventricular com pulso é uma arritmia. Fibrilação ventricular é sem pulso. Não existe fibrilação ventricular com pulso. Beleza? Tranquilo? De boa. Vamos lá então. Vamos falar primeiro de quem? Da taquicardia ventricular. Pessoal, a gente viu que a extrasístole ventricular ela pode acontecer, inclusive a gente pode ter extrasístoles pareadas, certo? Mas a partir do momento que eu tenho 3 ou mais batimentos de origem ventricular, eu deixo de chamar isso de extrasístole e começo a chamar de taquicardia ventricular. Ou seja, se eu tenho 3 ou mais batimentos de QRS alargado, eu chamo isso de taquicardia ventricular, certo? E tem que possuir uma frequência cardíaca maior do que 100. Essa taquicardia ventricular ela pode ser sustentada ou não sustentada. O que vai diferenciar uma coisa da outra? A sustentada, pessoal, é uma taquicardia que tem mais de 30 segundos. Se o meu paciente permaneceu em um ritmo de taquicardia ventricular, ou seja, frequência maior do que 100 batimentos por minuto e QRS alargado, isso aqui é uma taquicardia ventricular sustentada. Guilherme, meu paciente, ele foi lá, eu rodei um eletro, né? Normalmente, muito difícil a gente pegar isso no eletro. Geralmente a gente pega isso no Holter, né? Que é o eletro que a gente faz por 24 horas, né? No Holter eu vou ver que ele fez uma taquicardia ventricular que demorou menos do que 30 segundos. Opa, aqui a gente está falando de uma taquicardia ventricular porque ela teve mais do que 3 batimentos ventriculares e demorou menos do que 30 segundos. Então a gente tem uma taquicardia ventricular não sustentada. Beleza? Tranquilo? De boa. Essa taquicardia ainda pode ser classificada em quê? Em monomórfica ou polimórfica. O que é uma taquicardia monomórfica? Onde todas as ondas ventriculares são iguais. Ou seja, você vai olhar para o elétron, você vai ver o quê?
caracteristicamente que todo QRS vai ser igual um ao outro. Já a polimórfica não, os meus QRS eles vão ser diferentes um do outro. Então a gente pode escrever que a monomórfica, QRS iguais. Polimórfica, QRS diferente. Normalmente a taquicardia polimórfica que a gente mais fala aqui é a torsade de Pointes. E a gente vai comentar agora que é o que? Torsade de Pointes, que muito comum no que? Em pessoas com intervalo QT curto. Síndrome do QT curto. Desculpa, do QT longo, perdão. Síndrome do intervalo QT longo. Beleza? Olha aqui, uma taquicardia ventricular. É discutível que esse QRS aqui seja estreito? Não. Cara, você está vendo, o QRS está alargado. Normalmente, ataque ventricular, a gente não vê onda P, tá? Normalmente. Pode aparecer? Pode aparecer. Guilherme, como assim? Vamos lá, o que acontece? Taquicardia ventricular, gente, vai ser o quê? Um foco ectópico, por exemplo, o quê? No meu ventrículo. E aí esse ventrículo vai estar disparando e o quê? Vai determinar o ritmo do ventrículo. Por quê? Quem determina o ritmo do coração é o nó sinusal. Por quê? Porque ele tem maior frequência do que, por exemplo, nó atrioventricular e fibras de Purkinje. O nó sinusal suprime os demais marcapassos por ter um disparo maior. Quando eu tenho um foco ectópico no ventrículo que dispara muito mais rápido, o que vai acontecer? Se eu tenho um foco ectópico no ventrículo que dispara muito mais rápido, esse foco ectópico ele suprime o nó sinusal. E o foco ectópico é quem vai demandar o quê? O meu ventrículo, é quem vai demandar o meu coração bater. É ele que vai demandar a frequência. Só que, o que às vezes pode acontecer? No meio desses batimentos ectópicos todos de origem ventricular, pode acontecer do nó sinusal ter um escape. A gente fala que tem uma dissociação atrioventricular, que no meio de um desses QRS alargados, você pode achar uma onda P sinusal. É comum acontecer? Não é comum, mas pode aparecer. E isso não exclui o fato de ser uma taquicardia ventricular. Certo? Então, continuando aqui, olha só o D2 aqui, Olha só a largura desse QRS aqui. Tem mais que 3 quadradinhos, tem mais que 120 milissegundos. É o quê? É um QRS alargado. Olha só, vamos pegar esse bem aqui, que está bem em cima. Se ele viesse aqui, era 300. Opa, se ele tivesse aqui, era 150. O que eu posso falar? Essa frequência está entre 300 e 150. Cara, é uma frequência muito alta. Tem que resolver, tem que fazer alguma coisa. Se esse paciente aqui ele estiver com instabilidade hemodinâmica, que provavelmente vai estar, porque olha a altura desta frequência, se ele tiver com instabilidade hemodinâmica, mas tendo pulso, é cardioversão elétrica na alta. Tem que cardioverter esse paciente. Agora, se ele está com esse ritmo aqui, peguei um pulso central, carotídeo ou femoral, e não tem pulso, pode iniciar protocolo de parada. E aí, nesse caso, a gente vai fazer uma desfibrilação. Em outro momento, a gente comenta a diferença de desfibrilação para cardioversão. Tem muita coisa legal para falar sobre isso que não convém, por enquanto, nesse diagnóstico eletrocardiográfico. Beleza? Então, vamos seguir aqui, uma frequência entre 130 e 150 com QRS alargada até que se prove o contrário. Isso é uma taquicardia ventricular. Olha só essa aqui, pessoal. Vamos lá, eu já ia esquecendo. Sustentada ou não sustentada? Gente, foi o eletro inteiro. Cara, foi o eletro inteiro. Provavelmente esse paciente aqui não estava tão instável assim que eles rodaram o eletro. Mas foi um eletro inteiro. Isso aqui é uma taquicardia ventricular sustentada. Olha só isso aqui, Já essa aqui, isso aqui é um corte de um Holter, Inclusive, esse daqui a gente comentou, eu acho que eu coloquei esse na aula de extrasístole. Tá vendo que aqui, eu tenho um ritmo sinusal, extrasístole, sinusal, mudei a derivação sinusal, de repente, um extrasístole,
outra extrasístole. Opa, Guilherme, já tem 3 aqui, então não é mais extrasístole. Então isso aqui a gente tem uma taquicardia ventricular. Aqui, ó, bem aqui, acho que aqui eu vou cortar, mas bem aqui, ó, é uma taquicardia ventricular. Por quê? Porque se eu der o zoom aqui para você ver, ó, lá no V1 que eu marquei, deixa eu apagar ali. Se você der o zoom aqui, ó, eu tenho esse que é, pegar esse bem aqui, ó, que tá bem aqui em cima, ó. Entre ele, ó, aqui seria 300 e aqui seria 150. Ou seja, eu tenho mais de 100 batimentos por minuto, então eu tenho a taquicardia. Uma taquicardia com o QRS alargado. Opa, QRS alargado mais de 3 ou mais, na verdade, eu tenho a taquicardia ventricular. Mas observe que ele só tem 4 batimentos e depois volta para o ritmo sinusal. Isso aqui é uma taquicardia ventricular não sustentada. Por que não sustentada? Porque ela não se manteve, ela reverteu logo. Ela teve um episódio. O paciente geralmente está de boa e começa aquela batedeira no peito e depois para. Aí ele chega no ambulatório, lá na UBS, chega no ambulatório de cardiologia e fala, ó, eu tenho batedeiras, meu coração, eu sinto batedeiras frequentes. Opa, você vai lá e pede um Holter, por exemplo, para ele. E na hora que faz o Holter vem o quê? Uma taquicardia ventricular não sustentada. Beleza? Só que tem um problema. A taquicardia, uma taquicardia de QRS estreito, até que se prove o contrário, ela é ventricular. Mas, o que pode acontecer? Pode acontecer de eu ter uma taquicardia supraventricular paroxística com aberrância. Guilherme, o que é isso? Isso significa que eu tenho uma taquicardia supraventricular associada a um bloqueio de ramo. O fato de eu ter um bloqueio de ramo junto com a TAC supra, seja fibrilação, seja flutter, eu tenho o quê? Eu tenho ela junto com o bloqueio de ramo, eu vou ter uma taquicardia com QRS alargado. E aí vamos lá, ó, para você entender. Presta atenção aqui, ó. De verde. Suponhamos que eu tenho um foco ectópico bem aqui, ó. E verde não ficou bom. Acho que o roxo. Tem um foco ectópico bem aqui, lá na pontinha do meu ventrículo direito. Beleza? Esse foco ectópico ele vai disparar o estímulo. Certo? E esse estímulo vai percorrer célula a célula. Célula a célula é devagar, né? Por isso que o QRS é alargado. Tudo bem? Beleza? E esse estímulo aqui, esse ataque ventricular, outra coisa, é um estímulo periódico. Então, o que eu observo? Geralmente, no ataque ventricular, o RR é regular. Então, eu tenho uma taquicardia, que é um batimento acima de 100 batimentos por minuto, onde o QRS é alargado. Eu tenho, até que se prove o contrário, uma taquicardia ventricular. Mas qual é o problema? Deixa eu apagar isso daqui. O que acontece? Suponhamos que aqui, ó, no meu nó atrioventricular, eu tenho um mecanismo de reentrada. Beleza? Tem uma reentrada aí, e essa reentrada ela se manifestou por meio da taquicardia supraventricular paroxística. Beleza, tranquilo. O que eu vou ver? Eu vou ver uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, onde o RR é regular, contudo o QRS é estreito. Ausência de onda P também, né? Lembra, taquicardia supraventricular, RR regular sem onda P, acima de 100 batimentos por minuto. Beleza, tudo bem, consigo diferenciar muito bem uma QRS é estreita e outra QRS largo. Mas qual é o problema? Se junto com essa taque supraventricular, eu tenho aqui, ó, um bloqueio de ramo. Suponhamos aqui eu tenho um bloqueio de ramo. Eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo. Certo? O que vai acontecer? Esse sistema de reentrada vai lançar o estímulo aqui via feixe de His, e aí na hora que ele chega o quê? Nos meus nódulos, nos meus ramos, ele vai olhar assim, opa, o ramo esquerdo está bloqueado.
Então ele vai descer pelo ramo direito, despolarizando todo o meu ventrículo direito, e após a despolarização do ventrículo direito, célula a célula, ele vai para onde? Para o ventrículo esquerdo, fazendo com que a minha despolarização do ventrículo esquerdo seja mais devagar pelo fato de célula a célula. Isso faz com que o QRS alarga. E olha só, qual é a característica do ataque ventricular? RR regular de QRS alargado, normalmente sem onda P. Agora, qual é o ataque supraventricular? RR regular com QRS estreito. Só que agora eu tenho o quê? Um bloqueio de ramo. Então tem um RR regular e QRS alargado devido ao bloqueio de ramo. Guilherme, como que eu vou diferenciar isso? Cara, existe uma coisa chamada de critérios de Brugada. Os critérios de Brugada não é perfeito, mas a gente usa para diferenciar se é um ataque supraventricular com aberrância ou um ataque ventricular. Na prática, com sinceridade, muitas vezes a gente não consegue fazer isso na emergência. Por exemplo, chega um paciente com ataque supra, chega um paciente com instabilidade hemodinâmica, rebaixamento de nível de consciência, e você pede a pressão dele e a pressão está lá embaixo, 8/2. Ou mesmo o paciente está com palpitação, queixando de batedeira e dor no peito. Dor no peito para taquicardia e instabilidade hemodinâmica, tá? Então, você está com esse paciente com instabilidade, rebaixando nível de consciência e chocando, por exemplo. Você roda um eletro dele, que faz parte da propedêutica na emergência por rebaixamento de nível de consciência. Você rodou o eletro dele e, putz, veio um QRS alargado. Cara, qual é o tratamento? Não importa. É choque. Guilherme, é supra ou... Não importa. É choque. É cardioversão elétrica. Então, não faz tanta diferença. Ah, mas ele está estável, está tranquilo, só está reclamando de palpitação. O que eu vou fazer? Opa, vou olhar. É supra ou ventricular? O QRS veio largo. Não sei se é ventricular ou se é supra. O que eu faço? Trata como ventricular, porque a ventricular ela degenera e causa muito mais instabilidade do que a supra. Então, na prática, a gente acaba não utilizando muito esses critérios de Brugada. Você chegar, por exemplo, num preceptor seu no pronto-socorro, ou você mesmo no pronto-socorro, às vezes você lida com essas arritmias e tanto faz diferenciar se é um ataque supra com aberrância ou não. E tá tudo bem, a gente trata como ventricular e dá tudo certo. Mas eu quero diferenciar, tudo bem, o que a gente vai fazer? A gente vai usar os critérios de Brugada, são 4 perguntas. E são 4 perguntas sequenciais. Eu faço a primeira pergunta. Se veio sim para a primeira pergunta, é ataque ventricular e não se discute mais. Falei não para a primeira pergunta, eu vou para a segunda. A segunda eu falei sim, opa, ataque ventricular. Quando que não vai ser ataque ventricular? Quando eu falar não para as 4 perguntas. Aí sim eu chamo ataque supraventricular com aberrância. Vamos lá. Então vamos falar desses critérios de Brugada. O primeiro critério de Brugada é a ausência de complexo RS em todas as precordiais. Pessoal, vamos lá. O foco ectópico ele pode surgir em qualquer local do ventrículo, certo? O que vai acontecer se eu tenho um foco ectópico surgindo bem aqui, ó? Tá vendo de roxinho nesse primeiro coração que eu coloquei? Certo, aqui ó, com laser. Bem aqui que eu coloquei. O que acontece? O estímulo saindo daqui, ó, ele vai para todo o meu ventrículo e isso vai fazer com que eu gere um QRS, olhando aqui em V1, né? Olhando em V1, V2 nas precordiais, vai gerar o quê? Um QRS único desta maneira. Por quê? Porque o estímulo está indo na direção dele, certo? Beleza, Guilherme, tudo bem. Agora, olha a diferença se eu fazer isso, por exemplo, com foco ectópico bem aqui no meio de verde. O estímulo vai sair, ó, e vai despolarizar, por exemplo, aqui o meu ventrículo esquerdo. Mas o direito não foi despolarizado. Então ele volta para despolarizar o quê? O meu direito. Então ele vai para um lado e volta. Guilherme, quem é que faz isso? Opa, olha só.
Vou pegar o exemplo de um bloqueio de ramo direito aqui, ó. Bloqueio o ramo direito. O meu estímulo vai descer, despolarizar o meu ventrículo esquerdo e depois volta para despolarizar o meu quê? Meu ventrículo direito. Tudo isso vai ter o quê? A característica de gerar o quê? Uma onda R, um S, um RS. Seja nesse jeito, seja desta maneira, mas vai gerar um RS. Seja Rzinho S ou Rzão Szinho ou RS, tudo maiúsculo. São as morfologias do tipo QRS. Beleza? Guilherme, se eu vi que todas as derivações, nenhuma delas tem essa característica dessa maneira e é só desse tipo, é TAC ventricular. Por quê? Porque aqui, ó, eu posso ter um ataque ventricular no ponto roxo e vai ter essa característica, certo? Mas eu posso ter ataque ventricular aqui no ponto verde, que vai ter a mesma característica de um bloqueio de ramo. Todo bloqueio de ramo tem que fazer essas morfologias de ondas bifásicas, porque despolariza um ventrículo primeiro para depois despolarizar o outro. Então é obrigatório ter RS. Se tiver, opa, pode ser um ataque ventricular, pode ser um bloqueio de ramo. Mas se não tiver, se tiver ausência total, é ataque ventricular. Beleza. Se a resposta aqui é sim, ausência total, ataque ventricular. Acabou. Guilherme, falei não. Vamos para o próximo. O próximo é o quê? É o intervalo RS. É o intervalo RS menor do que 100 milissegundos em alguma precordial. O que acontece? Se o intervalo é menor, ou seja, eu falo sim, eu falo que é ataque ventricular. Se eu falo não, eu falo que é um ataque supraventricular com aberrância. Só botar B. O não, né? O que a gente entende? Se demora mais do que 100 milissegundos, significa que esse estímulo passou mais tempo para ser despolarizado. Quanto maior demorado, mais lenta foi a minha condução. Se eu demoro menos que 100 milissegundos, isso aqui só no RS, tá? Só no RS. Só um pedacinho do meu QRS. Se demora menos do que 100 milissegundos, a gente vê o quê? Que esse estímulo ele teve uma passagem mais rápida. Guilherme, não entendi. Olha só isso aqui. Na ataque ventricular, deixa eu escrever aqui embaixo. Eu vou botar assim, ó, ataque ventricular daqui e bloqueio de ramo direito daqui, só para a gente conseguir diferenciar bem. Na ataque ventricular, nesse verdinho, o foco ectópico foi aqui, ó, e passou célula a célula por todo o meu trajeto. Todo o meu trajeto no ataque ventricular foi célula a célula, então ele é mais demorado. Então meu RS vai ser maior do que 100. Então, ó, se for maior do que 100, sim, é TV. Por quê? Porque ela percorreu somente por célula. Agora, se eu falo de um bloqueio de ramo, o início dele aqui, ó, desceu por célula especializada. Então, desceu muito mais rápido para só depois lentificar. Guilherme, não entendo isso, não consigo enxergar isso no bloqueio de ramo. Eu detalhei muito bem esses vetores lá no nosso vídeo de bloqueio de ramo, que eu faço devagarinho. Para você conseguir entender melhor, volta lá que você vê essa lentificação, essa rapidez e essa lentificação bem detalhada. Mas no bloqueio de ramo, inicialmente, ele tem a condução rápida para depois lentificar. Ou seja, o RS vai ser rápido, vai ser menor do que 100 milissegundos. Ou seja, intervalo RS maior, sim, TAC ventricular. Não, TAC supra. Por enquanto, eu não sei se é TAC ventricular ou não. Eu não consigo excluir. Se eu falar não, eu ainda não consigo excluir. O que eu vou olhar agora? Eu vou olhar se tem dissociação atrioventricular, onda P aleatória. Se tem onda P aleatória, gente, se tem onda P aleatória, eu tenho o quê? Eu tenho TAC ventricular. Porque mesmo tendo aquele ritmo, o ventrículo dando frequências altas para tentar despolarizar no 12, o átrio ainda tenta dar uma entrada ali. Pode acontecer? Pode acontecer. E vai aparecer o quê? Uma onda sinusal, uma onda P. Já na TAC supra, não pode acontecer.
Na TAC supra, ou é ausência de onda P, ou é onda P retrógrada. Normalmente é ausência de onda P. Onda P retrógrada é mais difícil de você ver. Então, TAC supra, se tem onda P, ou seja, ondas P aleatórias, se é sim, é TAC ventricular. Se não tem, pode ser ventricular? Pode. Porque às vezes não aconteceu do nó sinusal aparecer ali. Então eu não consigo diferenciar. Agora, a última pergunta, que aí a gente bate o martelo, é TAC supra ou TAC ventricular, que é o quarto critério de Brugada. É o quê? QRS apenas lembra bloqueio de ramo. Se ele lembrar o bloqueio de ramo, é TAC ventricular. Se a morfologia é de bloqueio de ramo, é TAC supra com aberrância. Beleza? Guilherme, não lembro, olha só. Bloqueio, vamos olhar aqui, ó. Bloqueio, ixi, abri sem querer, gente. Falha nossa. Bloqueio de ramo esquerdo. Ixi, até me confundi aqui, ó. Bloqueio de ramo esquerdo. Se for um TAC supra, ele vai ter a característica, ó, de um bloqueio de ramo. Setinha para baixo, né, para eu virar para a esquerda. No V1. Já olha a TV, ó, a TV ela lembra, ela parece o que a onda R pura, mas não é, ela tem um entalhe e tem uma subidinha aqui um pouco vagabundinha ali. Olha o bloqueio de ramo direito. O bloqueio de ramo direito, você vê o que? O RS aqui, ó, mais bonitão. Já na TAC ventricular você não vê o entalhe propriamente dito, você vê uma monofásica. Beleza? Olha só isso aqui, ó. Olha esse eletro. E aí? TAC ventricular ou TAC supra com aberrância? Guilherme, não sei. Quais são os critérios de Brugada? Também não lembro. Lascou. Não, trata como fosse um ataque ventricular. Por quê? Porque é mais grave. E se você... A gente vai comentar mais... Um dia eu faço um vídeo pra gente comentar esses tratamentos. Mas, cara, se for um ataque supra refratário a tratamento de primeira linha, você vai acabar parando aonde? Na amiodarona, que é o tratamento da ventricular. Ou seja, o tratamento de segunda ou terceira linha da TAC supra é o mesmo da TAC ventricular. Ou seja, você vai tratar do mesmo jeito. Guilherme, mas eu quero olhar os critérios de Brugada. Então vamos dar um zoom aqui na precordial V1 para você ver. Primeira coisa, o que a gente olhou lá? A gente olha, até eu esqueci, ó, não tem costume, ausência de RS. Olha só. Tá vendo aqui, ó, onda RS. Ou seja, tem um RS presente aqui. Posso falar que é TAC ventricular? Até posso, mas não posso excluir que é TAC supra. Olha o RSzinho, vamos ver a duração do RS. O RS aqui, ó, é 1 quadradinho, 2 quadradinhos. 80 milissegundos, é menor do que 100. Opa, sendo menor que 100, pode ser TAC supra? Pode ser TAC supra, mas também pode ser TAC ventricular. Vamos para a dissociação atrioventricular. Olha aqui, ó. Tem alguma onda P? Vamos olhar nessa D1, VR. Não tem onda P em lugar nenhum. Pode ser TAC ventricular, pode ser TAC supra. Opa, o QRS. Olha para o V1 aqui, ó. Olha o entalhe de V1, ó. Opa. Gente, esse entalhe aqui, ó, essa parte superior é morfologia aqui, ó, de quem? De bloqueio de ramo direito. Então aqui, ó, eu tenho uma morfologia de bloqueio de ramo direito. Aqui a gente tem o que? O diagnóstico é de TAC supra ventricular paroxística com aberrância devido ao quê? Aberrância devido a um bloqueio de ramo direito. Na prática faz diferença? Saber até faz, mas na emergência não faz. Você vai tratar como se fosse uma ventricular porque é o mais seguro, né? Lógico, você não vai perder tempo fazendo Brugada, né? Isso que eu tô querendo dizer. TV polimórfica. TV polimórfica ela tem dois tipos, tá? O que define ela ser
os tipos de TV polimórfica define se torsade de Pointes é se ela teve origem o quê? No QT longo. Síndrome do QT longo. Algumas medicações alteram, aumentam o intervalo QT que predispõe a ataque cardioventricular polimórfico. Por exemplo, hidroclorotiazida, a própria amiodarona, né? Que estranho, pois é. E assim por diante. Outra coisa, distúrbio hidroeletrolítico. A hipocalcemia, ou seja, a baixa de cálcio, ela aumenta também o intervalo QT. Agora, eu posso ter o quê? Intervalo QT normal. E ver uma taque ventricular polimórfica. Como é que ela é? Olha só. Meu paciente veio aqui, ó, extrasístole presente, extrasístole. Só que o que aconteceu? A próxima extrasístole aconteceu sobre o quê? Sobre a onda T. Ou seja, R sobre T. Isso aqui a gente comenta muito na hora da cardioversão elétrica, que a gente tem que sincronizar para não acontecer R sobre T, porque o R sobre T predispõe a isso aqui, ó, a uma taquicardia ventricular polimórfica. Por que polimórfica? Tá vendo que os QRS são diferentes um do outro? E eu digo mais, ó, tá vendo que horas eles aumentam a amplitude e horas eles diminuem a amplitude, aumenta e diminui. Se ele aumenta e diminui a amplitude, a gente fala que isso é um torsade de Pointes, uma torção das pontas. Taquicardia ventricular polimórfica. Fibrilação ventricular. Gente, ritmo de parada cardiorrespiratória, sem pulso. Peguei essa imagem aqui do MED eletro, muito boa. A fibrilação atrial, eu tinha vários circuitos de micro reentrada no átrio. Fibrilação ventricular, eu tenho vários circuitos de micro reentrada aonde? No ventrículo. E isso vai fazer o quê? Uma loucura, vários disparos ao mesmo tempo no ventrículo, o ventrículo vai ficar, ó, fibrilação, vai fibrilar o ventrículo. Opa, o ventrículo fibrilando, não vai mandar sangue direito para o corpo, não vai ter pulso, o paciente está em parada, está em PCR. E aí? RCP e desfibrilação. Olha esse eletro. Eu gostei muito desse aqui, porque ele é do livro, tá? Ele pegou um traçado intracavitário, ele tinha um eletrodo dentro da cavidade e ele pegou esses QRS tudo loucão, ó. Tudo zoado. Agora, se eu pego o eletrodo que eu coloco no meu paciente, o D2, ó, o que eu vejo? Eu vejo essas ondas tudo estranhas. Não tem padrão nenhum, não tem um padrão de diminuir, aumentar a onda. Gente, é estranho. Normalmente a gente não vê eletro disso daqui, não. Normalmente você vai ver no monitor e, opa, vai bater a mão no pulso do cara. Acabou. Fibrilação, vamos iniciar protocolo de parada. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, Guilherme, como é que você arruma? Como que tem um eletro, uma fibrilação? Quem for o doido? Cuidado. Isso aqui, o livro fala que foi um paciente durante o teste ergométrico. Estavam fazendo o teste ergométrico, durante o teste ergométrico estavam avaliando o eletro dele. E num dos protocolos de teste ergométrico, a gente vai forçando o paciente até ele ter o quê? Uma frequência quase que frequência máxima suportada para a gente avaliar se tem placa ou não. Contudo, o paciente, pessoal, na hora que demandou mais, ele fez uma fibrilação ventricular. E olha o ritmo caótico aqui, loucão, ó. Olha esse QRS estranho, agora subiu, agora um entalhou. Cara, totalmente sem lógica. O que a gente faz aqui? Para o teste QRS, começa o protocolo de parada. Guilherme, bota a mão nele para ver pulso. Não precisa, vai estar sem pulso. Se o ritmo é fibrilação ventricular, certeza que está sem pulso. Agora, taquicardia ventricular, não. Taquicardia ventricular você tem que botar para ver se tem pulso ou não. Taquicardia ventricular com pulso e tiver instável, é cardioversão. Taquicardia ventricular sem pulso, é parada, é desfibrilação. Beleza? Tranquilo? Então vamos seguir aqui. Seguir não, né, galera? Olha só. O zoom, né? A gente vê esse QRS todo bagunçado aí. Estranho, né? Tudo caótico. Isso que eu tinha para comentar com vocês. Taques ventriculares
Se não é aquela parte de Brugada, ó, sussa, era rapidão. Mas eu quis dar uma parada, falar de Brugada para a gente comentar e você ganhar um conhecimento a mais. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, se você gostou do conteúdo que eu trouxe, curte aí, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho, comenta, beleza? Grande abraço e até a próxima. Valeu!